Olá, hoje falaremos sobre as malformações congênitas do sistema urinário. Os integrantes do grupo são Aline Lana, Diogo Ivankovic, Giovana Pereira, Lucas Teixeira e Pedro Henrique Floripeles. Antes de nos aprofundarmos nas doenças, é importante compreender o que são as malformações congênitas e os fatores que levam ao seu desenvolvimento. As malformações congênitas são alterações no desenvolvimento de órgãos ou tecidos que ocorrem durante o período embrionário ou fetal. Essas alterações podem variar de leves a graves e resultam de anomalias no processo de formação embrionária. Elas podem ser classificadas em estruturais, quando afetam a anomalia do corpo, causando alterações físicas, e funcionais ou metabólicas, quando comprometem o funcionamento de órgãos ou sistemas metabólicos. Além disso, elas podem ser causadas por alterações genéticas, que resultam de mutações ou alterações no DNA, e alterações ambientais ou teratogênicas, causadas por fatores externos, como exposição a substâncias químicas, radiação ou infecção durante a gestação. Agora que entendemos o que é uma malformação congênita, nós vamos buscar entender o que leva à malformação e como a mesma é classificada. O desenvolvimento embrionário depende da interação do genoma embrionário e o ambiente em que o mesmo se encontra. Isso quer dizer que, mesmo com genótipos sem anomalias, as teratologias podem afetar drasticamente no desenvolvimento adequado do embrião. E o que são teratologias? São agentes ou fatores que podem afetar diretamente no desenvolvimento embrionário, podendo afetar diretamente no desenvolvimento físico ou intelectual. Podemos afirmar que o álcool, drogas e medicamentos ingeridos pela mãe durante a gravidez são fatores teratogênicos químicos que têm a capacidade de alterar a função celular. Os mecanismos responsáveis pela teratogenicidade variam. Algumas drogas têm a capacidade de inibir sistemas enzimáticos, levando à interferência direta no metabolismo do DNA ou mesmo pode interferir diretamente nas vias metabólicas do embrião. O fator físico também pode influenciar a uma teratogenicidade. Um bom exemplo do fator físico seria a exposição da mãe à radiação ionizante, que é um potente teratogênio, sendo capaz de promover quebras na fita de DNA. Outro fator que pode levar a uma má formação são os agentes infecciosos, sendo mais comuns de etimologia viral. Neste caso, o quanto o embrião será afetado depende da patogenicidade do vírus e da capacidade imunológica do embrião ou mãe, e em qual momento gestacional o embrião foi afligido pelo agente. As malformações podem ser classificadas como agenesia, aplasia, hipoplasia ou hiperplasia. A agenesia é a ausência total ou parte de alguns órgãos. A aplasia se trata de desenvolvimento completo dos órgãos, mas com sua função comprometida por causa de uma deficiência. Hipoplasia seria um órgão que tem um tamanho pequeno devido à sua baixa taxa de proliferação celular. Já a hiperplasia é o oposto, no órgão que tem uma alta taxa de proliferação celular, levando ao aumento descomunal do órgão. Aqui estão as malformações congênitas do sistema urinário que vamos aprofundar durante a apresentação. A agenesia renal, hipoplasia renal e a duplicação renal. Começando pela agenesia renal, ela é uma malformação congênita renal que afeta diretamente no desenvolvimento de um ou ambos os rins, podendo ser unilateral ou bilateral. A agenesia renal unilateral é a ausência completa de um dos rins. Neste caso, o animal consegue sobreviver e levar uma vida saudável devido à hipertrofia compensatória do rim remanescente. E o que seria essa hipertrofia compensatória do rim remanescente? É caracterizado pelo aumento do tamanho das células do rim, levando ao aumento do órgão. O aumento do órgão ocorre justamente por ser uma estratégia compensatória do organismo devida à falta de um dos rins. Essa estratégia, em sua maioria das vezes, é eficaz, levando ao animal a ser assintomático, mas também não significa que não terá problemas devido à malformação congênita. Em uma situação que os problemas renais aparecem, o animal por muitas vezes vai apresentar uma doença renal crônica. Os sinais apresentados seriam a perda de peso, poliúria e polidipsia. Já a agenesia renal bilateral, ela é incompatível com a vida, levando à morte do embrião logo ao nascimento. O diagnóstico dessa enfermidade é realizado através de exames de imagem, como a ultrassonografia e a urografia excretora, que tem um papel muito importante para identificar a agenesia renal. Dessa maneira, é possível iniciar o tratamento contra os sintomas que esta enfermidade causa.
Trata-se somente os sintomas, uma vez que essa malformação não tem cura devido a ser uma falha no desenvolvimento embrionário. E o que vai causar a agenesia renal? É o resultado de uma falta de interação indutiva entre o broto uretérico e o mesênquima metanéfrico, sendo uma interação crucial no desenvolvimento renal. Essa falta de interação pode acontecer pela falha da expressão dos genes PAX2, que vai codificar uma proteína que está envolvida na formação de estruturas do sistema urinário. Outro gene que pode levar à malformação congênita do sistema urinário é o WT1, sendo indispensável no desenvolvimento dos rins. Já o WNT4, que é um outro gene, ele vai desempenhar um papel significativo no desenvolvimento metanefrogênico precoce. Sua ativação precoce ou ausência pode levar problemas renais como a agenesia renal. Outra malformação congênita é a hipoplasia renal. A mesma leva à malformação congênita do sistema urinário. Outra malformação congênita é a hipoplasia renal. A mesma leva à malformação congênita do sistema urinário, sendo caracterizada pelo desenvolvimento incompleto do rim, o que leva a um menor tamanho do órgão, mas sua estrutura se encontra normalmente preservada. Esse menor tamanho acarreta um menor número de néfrons, lóbulos e cálices renais, já que sua capacidade fisiológica se encontra reduzida. Como a agenesia renal, a hipoplasia renal também pode vir a ser unilateral ou bilateral. Quando se trata de uma hipoplasia renal unilateral, o rim saudável tende a sofrer uma hipertrofia compensatória, justamente para que o menor tamanho de um dos rins não afete o organismo. Mas mesmo assim, há uma diminuição na funcionalidade dos rins, ainda mais quando se trata de uma hipoplasia renal bilateral, qual é comum causar insuficiência renal e infecções. Em alguns casos, a hipoplasia renal pode afetar somente o córtex renal. Dessa maneira, o rim em si tem um tamanho normal, porém com córtex renal subdesenvolvido. Isso afeta diretamente os glomérulos e túbulos proximais do rim. Esse tipo de hipoplasia dá-se o nome de hipoplasia renal cortical. Outro problema relacionado à hipoplasia renal é que ela pode causar, sendo o hiperparatireoidismo secundário renal um destes problemas, qual irá induzir fibrose renal. Neste momento, conseguimos entender o que é a hipoplasia renal e seus problemas. Então, qual seria a causa dessa hipoplasia? Ao contrário da agenesia renal, pouco se sabe sobre a causa específica da hipoplasia renal. Essa falta de informação colocou algumas discussões em vista sobre sua verdadeira causa. A comunidade acadêmica acredita que a hipoplasia renal está relacionada a uma deficiência de fatores de crescimento e seus receptores ativos durante os estágios críticos da morfogênese. Porém, isso é somente especulação, não tendo nenhum dado específico que comprove a teoria. Agora, vou falar sobre os meios de diagnóstico da hipoplasia renal. Para tal confirmação, é necessário realizar uma ultrassonografia renal, radiografia do abdômen e uma ressonância magnética. Com isso, já é possível definir a gravidade da hipoplasia e iniciar um tratamento contra os sintomas, já que a mesma não tem cura justamente por ser uma malformação congênita. Por fim, vamos falar das duplicações renais, ou também conhecida como duplicidade pielo-uretral. A duplicidade renal é a anomalia congênita mais frequente do aparelho urinário. Ela se trata de uma unidade renal que apresenta dois sistemas pielo-calicais. Estes realizam a coleta e drenagem da urina. Essa duplicidade pode ser definida como duplicidade parcial ou duplicidade completa. A duplicidade parcial é quando há somente um ureter ou um ureter bífido, tendo o sistema pielocalical conectado ao mesmo ureter. Já a duplicação completa é quando dois ureteres drenam separadamente o conteúdo da bexiga. Neste, cada um deles está associado a sistemas pielocalicais distintos. Já sobre sua causa, é bem simples de explicarmos. Essa duplicação é resultado de uma divisão precoce do divertículo uretral, sendo uma estrutura que se forma a partir do canal de Wolff. O próprio dá origem ao ureter, bacinete, aos cálices e aos ductos coletores. Essa malformação pode levar ao desenvolvimento do refluxo vesículo-uretral, fazendo com que a urina possa retroceder da bexiga para o ureter. E, em alguns casos, a urina pode voltar até o rim, causando graves infecções renais e urinárias. O uretocelo é outro problema que a duplicidade pode causar, sendo característico a dilatação do ureter. Essa condição pode levar à obstrução do fluxo urinário e o ureter
ectópico, que é quando o ureter não se conecta à bexiga, podendo levar a urina para locais distintos, como a vagina ou mesmo a pele. Para se diagnosticar a duplicação renal, é importante realizar uma ultrassonografia. Assim, é possível iniciar um tratamento precoce. Dessa maneira, pode-se evitar futuras lesões renais. Infelizmente, por se tratar de uma malformação congênita, não podemos dizer que há uma cura, mas pode-se tratar os sintomas que essa malformação causa ao paciente. E foi isso nosso trabalho. Aqui estão as referências bibliográficas e obrigada pela atenção.